O movimento social, ele é diferente de uma ONG, assim, né? A gente não recebe incentivo público, né? A gente se autogere, né? A gente tem uma política de autogestão, né? Alguns dos trabalhos que a gente faz acontecem lá no CCS. E a gente quer agir como um fermento, né? Como uma tentativa de conscientizar a população, né? Promover espaços como esse para debate, né? Para que todos possam colocar suas ideias, né? Que às vezes a gente fica até sem espaços, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente fica um pouco sem espaço para trocar ideia, para falar sobre o cotidiano, né? E acima de tudo, né? Como os outros companheiros vão falar um pouco aí, essa atividade é para a gente conversar um pouco sobre o significado do que é trabalho, né? Lembrar, né? Comemorar, né? A gente tem essa ideia do comemorar como uma coisa festiva, mas a palavra significa lembrar junto, né? Então essa é uma oportunidade, né? De que a gente possa lembrar junto a respeito do significado do 1º de maio, né? A gente vê o dia 1º de maio como um feriado, mas na verdade ele nunca foi um feriado, ele não começou como um feriado. O 1º de maio, ele é historicamente um dia de greve internacional. É um dia que trabalhadoras e trabalhadores do mundo inteiro iam para as ruas para pautar questões trabalhistas. Era um dia de greve, era um dia que ninguém estava em casa. E talvez até por uma questão, né, de o capitalismo cooptando isso se tornou feriado, isso foi perdendo sentido com o passar dos anos. Mas enfim, eu queria falar um pouco de como começou o 1º de maio, né? Ele começou no dia 1º de maio de 1886. No ano anterior, um grupo de trabalhadores veio do Canadá para Chicago, nos Estados Unidos, e decidiram numa assembleia que iam fazer uma greve geral no dia 1º de maio de 86. E essa greve foi realizada, né, a nível internacional, várias cidades se juntaram. E em Chicago foi uma das mais fortes, foi uma das mais bem organizadas. Essa greve durou 2 dias em Chicago. No dia 3 de maio, houve um massacre da polícia. Espancaram vários trabalhadores nas ruas. A violência policial é uma pauta bem antiga. E quando isso aconteceu, mataram 7 pessoas. No dia 4 de maio de 1886, esses trabalhadores se reuniram em Chicago para debater a questão da violência policial, a questão do movimento pelas 8 horas, né? As 8 horas ainda não existiam nessa época. O 1º de maio gira muito em torno dessa conquista. E novamente houve violência policial, né? Foi um encontro pacífico, puxado por anarquistas. E nesse encontro, uma bomba foi jogada. Ninguém sabe até hoje quem jogou essa bomba. Mas ainda assim, 8 pessoas foram presas, 8 homens, todos anarquistas, e eles foram condenados à morte. No dia 11 de novembro de 1887, eles foram enforcados. Então são 2 datas que se marcam muito, né? É o 1º de maio e o 11 de novembro, para lembrar a luta deles. Hoje em dia a gente comemora as 8 horas de trabalho, a gente lembra o martírio deles e a gente pauta também as outras questões, porque aquilo não era o objetivo final da luta deles. Eles não estavam só pelas 8 horas, eles lutavam por várias outras coisas. E as 8 horas a gente já tem, em tese pelo menos, né? Com a terceirização está ficando um pouquinho diferente. Mas a gente já tem esse direito garantido na CLT. E agora a gente está pautando outras coisas também. Então é para marcar
que esse dia, ele não é um dia de festividade, ele é um dia de luta, ele é um dia de resistência. É um dia da gente lembrar quem morreu pra gente estar aqui hoje reunidos. Meu nome é Rafael, eu faço parte do MOB também e eu sou professor de História do pré-vestibular Apoio Mútuo, que é um outro trabalho que a gente está fazendo em Olaria, né, no Morro da Esperança. A militância do MOB está com esse trabalho lá e eu vou falar rapidamente só um pouco da história história da classe trabalhadora aqui no bairro, né, porque a gente está aqui sentado e às vezes a gente esquece que aqui nessas ruas teve um contingente, uma história da classe trabalhadora aqui, né? Primeiro, falar que a primeira classe trabalhadora no Brasil foi a população negra. Isso é importante, porque às vezes a gente acha que a classe trabalhadora surgiu só quando vieram os imigrantes e tal. E aqui, se vocês olharem, tem esses painéis aí, tem a foto o mural do Noel Rosa, mas mais pra cá tem o mural da Fábrica Confiança, que era uma fábrica que fica no atual supermercado Extra, que aqui Vila Isabel foi um bairro marcado por essa industrialização, né, muito grande, e um contingente de trabalhadores e trabalhadoras, né, a fábrica, a maioria era mão de obra feminina, 60% da mão de obra, e já tiveram greves aqui muito amplas, né? Inclusive os grevistas eram presos quando faziam greve, porque a questão social, a greve era um crime, considerado um crime, né? Como também lembrar também que as primeiras greves acontecem já no século XIX, né? Com a população escrava fazendo greve, população negra que se revolta, se liberta, vai formar quilombos, vai fugir de situações de exploração para fazer greve, como por exemplo o bloco de trabalhadores de padeiros, que já no final do século XIX, então já havia essa luta.